Muitos podem não se lembrar, mas há alguns anos a Lady Gaga já teve uma era onde ela foi totalmente dedicada à música jazz. Sim, a nossa queridíssima Mother Monster, ela já teve uma era de jazz, teve álbum de jazz, ela ganhou Grammy com álbum de jazz. Gente, dá pra imaginar? Eu acho que pra quem conhece música, pra quem consome cultura pop, pra quem gosta de música pop, conhece a figura da Lady Gaga, porém não é fã dela, deve estranhar pra caramba quando alguém fala isso, que a mesma pessoa que fez Bad Romance, que fez Alejandro, que fez Judas, que fez agora Abracadabra, é a mesma mulher que também fez 2 álbuns de jazz inteiros e várias turnês, vários shows, várias residências. Pois é, gente, a Gaga já teve essa fase. Foi uma fase que, ó, poucos fãs continuaram com ela ali, dando as mãos pra ela, consumindo o trabalho dela, e também foi uma fase que atraiu um público totalmente diferente pra Gaga, porque, gente, o público que consome o jazz não tem nada a ver com o público que consome música pop, então a Gaga conseguiu atrair isso pra ela, ao mesmo tempo que teve gente se afastando dela por não entender ou por não curtir esse gênero musical que vai muito além da música, tá? Faz parte da estética, dos posicionamentos, de tudo, é muito mais do que só lançar uma música em ritmo de jazz. Muita gente se afastou dela, mas muita gente se aproximou também. E hoje eu tô aqui pra falar sobre essa era jazz da Lady Gaga, que se arrastou até recentemente, tá? Vocês podem pensar que por mais que a gente tá aí na era Mayhem, que não teve nada de jazz recentemente, lógico que teve, gente, não foi há muito tempo atrás, não. Mas antes de eu explicar pra vocês, deixa eu me apresentar pra quem não me conhece. Oiê, eu sou o Noah, muito prazer, e aqui na internet eu falo de cultura pop, então se tu gosta desse tipo de assunto, já vai se inscrevendo aqui no canal, venha fazer parte da nossa comunidade de nailinhos amantes de cultura pop, comenta aqui embaixo quando esse vídeo acabar o que tu acha da era jazz da Lady Gaga, se tu acompanhou ela ou não, se tu gosta ou não, curte esse vídeo também, envia ele pra aquele teu amigo Little Monster de carteirinha, ou pra quem tu conheça que gosta dessas curiosidades da cultura pop. E ó, me segue nas minhas redes sociais também pra ficar mais pertinho de mim e mais por dentro ainda da música pop, beleza? Vamos então falar sobre a era jazz da Lady Gaga. Eu vou contar de uma forma mais aprofundada já, só que, gente, a Gaga, ela tem o jazz na vida dela desde muito antes da gente saber quem era Lady Gaga, sério. É chocante. E no seu álbum Joanne, apesar de não ser um álbum de jazz, a gente já tinha resquícios do jazz ali, que lembravam a gente do jazz, justamente porque antes do Joanne ela tinha feito um álbum inteiro de jazz. Então, esse momento da vida da Gaga, ele começou a ser mais presente pós a era art pop em 2013. Bizarro, né, gente? Sim, a era art pop, a mesma era que teve Applause, a mesma era que teve GUI, a mesma era que teve Venus. Sim, gente. Logo depois disso veio uma Lady Gaga de jazz. Dá pra acreditar? A primeira vez que a gente teve acesso a algo da Gaga no jazz foi em 2003, quando ela ainda era uma jovem aspirante a cantora e compositora, porque durante esse período, a Gaga gravou demos de várias músicas, incluindo Someone to Watch Over Me e Orange Colored Sky, que são clássicos do jazz. E essas gravações foram feitas como parte da inscrição da Gaga no Collaborative Arts Project 21, uma escola profissional de teatro musical em Nova York. E ali, ela já demonstrava o apurado talento dela, vocalmente dizendo, muito diferente da persona pop que a Gaga viria a criar mais tarde. Embora essas demos não tenham sido lançadas oficialmente até anos depois, elas já mostravam a afinidade natural da Gaga com o jazz, com uma voz bem rica e bem expressiva. Em 2010, então, a Gaga ela fez uma das suas primeiras apresentações públicas de jazz ao lado do trompetista Brian Newman. Ela cantou Someone to Watch Over Me no programa Today, no dia 9 de julho daquele ano. E essa performance mostrou uma Gaga muito mais despojada e emocional, meio que se afastando da grande produção pop que ela tinha como característica principal, né? A Gaga ela abraçou bastante a suavidade e a vulnerabilidade do jazz naquele
aquela interpretação que foi muito elogiada pela sua entrega intimista e pela confiança da Gaga em mostrar os seus vocais de uma maneira muito diferente daquilo que os fãs dela estavam acostumados. Então vocês imaginem, Lady Gaga, que já tava aí na indústria bombando, com aquela super persona de fame, ia causando, e ai meu Deus, fama e brilhos e glamour, do nada uma apresentação de jazz, do nada uma Lady Gaga diferenciada, do nada um controle vocal diferente, os vocais sendo explorados de maneiras diferentes. As pessoas entenderam que aquilo não era a Lady Gaga que ia seguir dali pra frente, então acho que justamente por isso que não largaram a mão dela, porque se logo no começo da carreira ela mostrasse que ela ia abandonar todo aquele glamour pop pra se tornar uma cantora de jazz, eu acho que o futuro da carreira da Gaga teria sido bem diferente. Mas justamente por isso, pelas pessoas entenderem que ela tava só mostrando uma vertente dela, na verdade não por causa disso, mas essa foi uma das razões. O talento vocal da Gaga, que claro, foi o grande destaque da aclamação, mostrou pras pessoas como que a Gaga desde ali ela já tinha uma versatilidade impecável, uma capacidade de ser o extremo de uma diva pop e uma intimista do jazz também. Em 2011, durante o especial de ação de graças, a Very Gaga Thanksgiving, a Gaga apresentou uma versão ao vivo de Orange Colored Sky, também uma música que ela já tinha gravado antes, como eu disse pra vocês, e a performance que foi transmitida para a televisão mostrou uma crescente habilidade e confiança da Gaga em relação ao jazz. Ela não tava mais só se aproximando do jazz, mas ela tava se entregando completamente na sua interpretação. Depois incluíram essa performance da Gaga no EP digital de A Very Gaga Holiday, consolidando o jazz como uma parte central do repertório dela. E além dessas performances ao vivo, a Gaga ela sempre foi uma defensora do jazz. Obviamente, né, gente? Se ela parava tudo, parava a imagem dela pra poder cantar jazz, é lógico que ela ia ser uma grande defensora do jazz. Ela tinha bastante amizade com pessoas do meio do jazz, com produtores que já produziram música jazz. Ela tinha essa rede de contatos, então tudo isso ampliava mais ainda essa paixão da Gaga por esse gênero musical. Em 2014, a Gaga ela finalmente abraçou completamente o jazz, trabalhando com o tão lendário Tony Bennett, uma lenda do jazz, pra quem não sabe, no álbum Cheek to Cheek. E esse projeto, ele foi uma das parcerias mais bem-sucedidas da carreira da Gaga, recebendo muitos elogios da crítica e do público. O álbum, ele traz interpretações da Gaga e do Tony de músicas de jazz como Anything Goes, I Can't Give You Anything But Love, Lush Life e Natured Boy. Esse álbum, ele não foi só uma exploração do amor da Gaga pelo jazz, mas também uma demonstração muito impressionante dos vocais, das habilidades técnicas da Gaga. Ela, que já era conhecida por ter uma capacidade vocal em diversos outros gêneros musicais, mergulhou no jazz com uma abordagem muito cuidadosa, muito respeitosa. Ela queria honrar os grandes nomes do jazz que vieram antes dela e trabalhando ao lado de uma lenda. Então o Cheek to Cheek, que inclusive ganhou Grammy, ele veio pra ser até então o álbum da Gaga mais aclamado, assim, diria eu, pelos críticos especializados em tão pouco tempo. Todo mundo ficou muito surpreso em como que a Gaga ela tava tendo timbres que nunca haviam sido mostrados pra gente publicamente dessa maneira, com tanta densidade desse jeito. When we're out together dancing cheek to cheek. No Cheek to Cheek, a Gaga ela fez uma transição muito notável da voz pop dela para uma entrega bem mais suave, mais de palco, mais controlada, com uma infusão de nuances do jazz. Ela se distanciou da teatralidade da persona Mother Monster e ela se apresentou de uma maneira muito mais refinada, muito mais sofisticada. O timbre dela era mais caloroso, a técnica vocal dela era mais exigente, com muito uso de vibrato, de falsete, uma clareza impressionante em notas mais altas. E o álbum ele foi muito aclamado pela crítica, porque elogiaram demais a autenticidade da Gaga no jazz e a química que ela tinha com o Tony Bennett. Não é à toa que o álbum estreou no número 1 da Billboard 200 e recebeu uma indicação ao Grammy. E assim, para um grandioso álbum, teria que ter uma grandiosa turnê, não é mesmo? Depois do lançamento do álbum, a Gaga e o Tony, eles embarcaram numa turnê de shows ao vivo, a Cheek to Cheek
Tour. Essa turnê teve várias paradas ao redor do mundo e foi uma oportunidade pra Gaga apresentar o jazz pra uma nova geração de fãs que talvez, obviamente, né, gente, na minha opinião, não estivessem tão familiarizados com a música jazz. E os shows, eles eram uma mistura de elegância, de emoção, com a Gaga se destacando pela presença de palco dela, pela determinação dela. E assim, o Chick to Chick, gente, ele veio depois da era art pop. Vocês conseguem acreditar que a mesma Gaga, que teve uma menina que vomitou treco verde em cima dela enquanto ela cantava, um ano depois era a mesma Gaga que tava toda deslumbrante cantando jazz ao lado de uma lenda do jazz? Pois é, gente, sim, apenas sim, é possível porque é a Lady Gaga. A era Chick to Chick, ela não foi só um capítulo isolado na carreira da Gaga, foi um marco importante para a evolução musical dela, porque embora ela tenha se afastado do jazz depois desse período para se concentrar em outros projetos, como o Joanne e futuramente o Chromatica, a contribuição dela pro gênero e o impacto que ela teve na popularização do jazz para os públicos mais jovens é inegável, gente, não dá. Ela não só se estabeleceu como uma intérprete de jazz capaz de rivalizar com grandes nomes, mas também trouxe uma nova vida ao gênero, misturando a nostalgia do jazz clássico com a energia e a paixão da Lady Gaga, diva pop única. Só que vocês acham que pararia por aí? Claro que não, né? Depois dessa era Chick to Chick tão bem sucedida, eu disse pra vocês que ela começou a se concentrar no Joanne. No Joanne a gente encontrava resquícios que lembravam o jazz, mas não 100%. E depois, não contente em lançar um álbum de jazz, ela lançou outro, ou seja, foram 2. Nossa, que mistério pra falar 2, né? Gente, ixi. Logo depois do Chick to Chick, a Gaga fez a era Love for Sale. E essa era da Gaga foi um marco muito importante na carreira dela também, porque representava uma continuação e a evolução dela da sua exploração no jazz, que tinha começado com o Chick to Chick. Só que assim, o Love for Sale, ele não se trata só de uma sequência do seu trabalho anterior, só que de uma jornada muito mais profunda e introspectiva, cheia de emoções complexas, refletindo bastante o momento que a Gaga se encontrava na sua vida na época e a relação que ela tinha com o icônico Tony Bennett, que meio que naquele período da vida dela já tinha se tornado uma espécie de mentor e parceiro musical. O álbum Love for Sale, ele foi lançado em outubro de 2021 e foi uma colaboração direta da Gaga com o Tony Bennett mais uma vez, sendo um tributo ao legado de Cole Porter, um dos compositores mais influentes da história da música americana. O álbum é uma coletânea de músicas de jazz do Cole Porter, uma celebração da música clássica, com a Gaga e o Tony interpretando essas músicas com muita elegância. O Love for Sale, ele foi essencialmente um álbum de homenagem às músicas do Cole Porter, cujas músicas foram inovadores e populares durante as décadas de 1930 e 1940. A Gaga e o Tony, eles não só revisitaram esses clássicos, mas também reinventaram eles. E diferente do Chick to Chick, que tinha uma gama de músicas de jazz e uma abordagem mais ampla do gênero, o Love for Sale, ele tinha uma estética mais focada e coesa, meio que realmente para refletir a admiração da Gaga e do Tony pelo Cole Porter. E uma grande coisa que rodeou bastante o Love for Sale foi a saúde do Tony Bennett, porque em 2020 ele foi diagnosticado com Alzheimer, então muita coisa que foi feita nesse projeto, depois dele também veio das reflexões que a Gaga teve perante essa doença, que o próprio Tony teve. Gente, tem partes emocionantes que a Gaga, tipo, contava que tinha vezes que ele não lembrava dela, vezes que ele lembrava dela. Às vezes, teve uma vez, eu acho, que o Tony lembrou dela ao vivo no palco, tipo, ela ficou muito emocionada. Ai, incrível. O Love for Sale recebeu uma recepção da crítica bem positiva, com muitos destacando a profundidade emocional do álbum e a qualidade da produção, assim como a química da Gaga e do Tony. E esse álbum, ele foi indicado a vários prêmios, incluindo o Grammy, e ele foi aclamado como um tributo sincero ao jazz e à parceria do Tony com a Gaga. Só que, embora não tenha feito tanto sucesso comercial quanto Chick to Chick, ainda assim, o Love for Sale conquistou um público significativo, principalmente fãs de jazz. Depois do lançamento do Love for Sale, a Gaga, então, ela lançou uma série de apresentações ao vivo e residências de shows de jazz, tanto acompanhada quanto sem o icônico Tony Bennett, justamente porque ele tava bem doente, né, gente? E a residência, ela foi uma forma de trazer o álbum pro palco e também de expandir sua exploração
do jazz. Em 2021, antes da saúde do Tony se deteriorar mais ainda por conta do Alzheimer, a Gaga e ele fizeram muitos shows especiais, incluindo uma residência em Las Vegas. E o show foi um grande sucesso. A Gaga sempre demonstrava o apoio dela e o carinho dela pelo Tony. Mesmo quando a saúde do Tony começava a limitar as performances dele, a Gaga garantiu que ele se sentisse parte do espetáculo, mostrando o quanto o jazz uniu ela e o Tony. E o quanto que o trabalho do Tony tinha influenciado a carreira da própria Lady Gaga. Em paralelo à residência com o Tony, a Gaga também criou a sua própria residência de jazz, chamada Jazz and Piano, em Las Vegas, no Park Theater. E esses shows foram um espetáculo bem mais intimista, com a Gaga apresentando uma mistura das músicas de jazz e das suas próprias músicas reimaginadas em versões mais jazzy. A residência foi uma oportunidade para Gaga mostrar o domínio dela do jazz sem o auxílio do Tony, fazendo as interpretações mais pessoais e emocionais das canções, sem perder a identidade dela como artista. A Gaga, ela tava focando bastante em reinventar suas músicas para algo mais puxado pro jazz, a mostrar que ela era capaz de fazer um trabalho impecável sem ter um grande artista do jazz ao lado como Tony Bennett. Foi pra ela um grande mentor. E tudo isso, todos esses shows, todas essas residências, principalmente a Jazz and Piano, mostraram como que a Gaga conseguia trazer um diferente tipo de show para os palcos, né? A gente que tava acostumado com aquelas gigantescas estruturas de turnês em arenas, em estádios, de coisas mais monstruosas ou de mais festeiras, como foi a turnê do Art Pop. De repente a gente vê a Lady Gaga toda glamurosa, encostada num piano, cantando jazz, com novas habilidades vocais sendo mostradas ao vivo. Ela teve muito gogó mesmo pra fazer os shows ao vivo dessa era jazz, e ela foi extremamente aclamada justamente por conta disso. Eram shows bem menores, não teve nada de estádio pra 70 mil fãs, era uma coisa bem mais intimista, algo bem mais glamouroso, assim como o gênero jazz pede que seja. Agora vocês me perguntam, por que que então a Gaga resolveu apostar no jazz? Ela é maluca? Por que que ela abandonou o pop pelo jazz? Ai, gente, a Gaga, antes de mais nada, ela é artista. E um artista é um artista, né? Primeiro que ela já sempre gostou de jazz desde o começo da vida dela, da carreira dela. Ela já tinha gravado demos entre tantas outras músicas que ela também explorou. Um dos gêneros musicais foi o jazz. Depois, ela enfatizou o jazz em apresentações enquanto se consolidava como uma diva pop. A Gaga queria uma busca por uma nova expressão artística. Quando ela foi do art pop para o jazz, ela queria se livrar de toda a pressão que a indústria pop estava botando nela e sempre botou em todas as divas pop. O jazz também se tornou uma terapia para Gaga, para ela lidar com tudo que ela teve que sofrer depois do art pop, todos os álcools, os entorpecentes, tudo. Foi uma forma terapêutica da Gaga de lidar com isso. Toda a era jazz da Lady Gaga foi uma evolução não somente pessoal, mas principalmente artística da Lady Gaga. A Gaga, ela teve a capacidade de pegar toda uma geração de fãs extremamente mais novos, porque sim, gente, vocês podem falar que a Gaga tem fã maricona e que não sei o que é tudo velho, só que, galera, mesmo os fãs da Gaga que tenham, sei lá, 40, 50 anos, ainda assim são fãs jovens, perto do público que realmente consumiu jazz na era do jazz, sabe? Então, assim, a Gaga, ela trouxe toda uma nova geração de fãs para a cultura jazz. Ela conseguiu introduzir isso daí na modernidade agora, né? Na nossa contemporaneidade. Ela, no meio de tantas artistas que estavam fazendo pop radiofônico, enquanto tava todo mundo brigando pelo topo com músicas pop, com clipes super produzidos, a Gaga tava ao lado de uma lenda do jazz, sendo extremamente premiada, sendo extremamente aclamada, explorando seus vocais e fazendo um gênero musical super diferente, que não é mainstream, mas de jeito nenhum hoje em dia. Jamais, gente, não tem a mínima chance de ser. E a Gaga foi lá e fez acontecer. Sério, é bizarro até onde o talento da Gaga levou ela. E assim, o jazz, ele não foge muito da Gaga de agora. Recentemente, a Gaga lançou um álbum chamado Harley Quinn, né, ali pra trilha sonora do filme Coringa, foi tudo inspirado ali no Coringa e etc. Não foi pra trilha sonora, mas foi inspirado ali no Coringa 2 que a Gaga atuou. Jazz pra vocês. Ela lá... Ixi, meu namorado passando com volume máximo. A Gaga lá nas Olimpíadas. Jazz, tudo jazz, gente.
o jazz, ele é um gênero que vai além, né, de só você cantar jazz, é você explorar seus vocais. É um gênero musical onde as composições são muito diferentes, as expressões são muito diferentes, a estética visual é totalmente diferente, o comportamento é muito mais glamuroso do que o pop, e a Gaga, ela transitou muito bem por esses dois meios. Enquanto ela fazia um, ela fazia outro, ela fazia um, ela fazia outro, priorizava um, depois conseguia ir pro outro, depois voltava pro jazz, depois voltava pro... Gente do céu, é realmente uma titã musical, não é só uma diva pop. A era jazz da Gaga provou isso pra gente. Me digam vocês, o que vocês achavam e acham ainda da era jazz da Lady Gaga? Vocês acham que um dia ela volta a priorizar o jazz, ou agora ela deve continuar aí no pop, no dark pop com a era Mayhem? Comentem aqui embaixo respondendo essas minhas perguntas, curtam esse vídeo também, envie esse vídeo agora para aqueles teus amigos fãs da Lady Gaga, Little Monsters de carteirinha. Não te esquece aí de te inscrever aqui no canal, caso tu ainda não seja inscrito ou inscrita, venha fazer parte da nossa comunidade de Nailinhos, amantes da cultura pop, e ó, me segue nas minhas redes sociais para ficar mais pertinho de mim e mais por dentro da música pop também, beleza? O vídeo de hoje se encerra por aqui, mas ó, já já tem mais. Tchau!